Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é o profeta Carlos Alexandre, do Ministério Liberdade. E nós estamos abrindo uma sala cujo nome é Apontamento Profético, para que nós possamos passar uma leitura espiritual com base na palavra e com uma aplicação prática nesses dias que nós estamos vivendo. Então eu queria iniciar neste momento, queria orar por esta live. Depois eu vou estar explicando para você qual é a orientação e o objetivo desta sala que nós temos aberto todas as sextas-feiras e como que nós podemos estar caminhando e correspondendo com vocês nesses dias. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta tarde, Senhor, para abençoar, Senhor, esta live. Eu te peço que o Senhor possa cobrir com o sangue do Cordeiro, Senhor, neste momento. Senhor, eu te peço nesta tarde que o Senhor possa liberar sobre nós o manto profético do ensino, Senhor. Pois queremos, ó Pai, experimentar coisas profundas acerca da Tua palavra. Senhor, espírito de sabedoria, espírito de revelação, vem sobre nós nesta tarde. Pois necessitamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Necessitamos dar uma resposta àquilo que o Senhor está nos orientando, nos conduzindo, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Assim nós oramos e abençoamos este momento em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, essa sala chama-se Apontamentos Proféticos. O que é um apontamento? O apontamento é quando nós buscamos apontar, trazer uma anotação, trazer uma impressão dos céus sobre esses dias que nós estamos vivendo, diante do relógio de Deus, diante do calendário que Deus tem para nós como igreja, que nós temos observado e avaliado os sinais que têm acontecido ao longo dos dias, e como nós, como geração profética, como filhos de Deus, levantados por Ele, chamados por Ele, podemos dar uma resposta. Então eu queria que você, nesta hora, vamos mergulhar então um pouco na palavra. Nós vemos falando sobre o manto profético. Nós cremos que este manto está em movimento. Há uma unção sendo liberada sobre as nossas vidas, sobre o corpo de Cristo. Há uma geração profética sendo liberada. Há um despertamento dos filhos de Deus para cumprir a palavra de Romanos capítulo 8, onde há uma ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então nós estamos aqui para trazer sempre um entendimento, discernindo os dias que nós estamos vivendo, e nós sabemos que são dias difíceis, onde o Espírito Santo está nos conduzindo para o seu coração, para estarmos à presença de Deus, para estarmos à sua presença. Eu tenho falado nessa sala sobre a natureza do manto profético e o valor deste manto profético nesses dias. O manto profético, ele, através do Espírito de Deus, ele traz uma revelação sobre algo concernente ao reino de Deus. O Espírito da profecia, ele revela Cristo. Então o manto profético, ele traz nesses dias o cumprimento da palavra, que é revelar acerca do reino de Deus, as suas dimensões e como nós nos movemos nesse reino, como nós vemos existir nesse reino e como nós podemos implantar o reino de Deus através do altar da nossa casa, na qual Ele tem nos inserido nesses dias. O valor do manto profético também, ele nos dá a conhecer ao Cristo em toda a sua plenitude. Então há uma palavra, uma promessa de que Ele se revelaria a nós e de que Ele nos levaria a conhecer coisas acerca do seu coração e nos levaríamos a fazer as mesmas obras que Ele fez, até obras maiores farão. Isso é uma promessa da parte do Senhor. Então o manto profético, ele traz para nós um valor, ele leva-nos a conhecer a Cristo em toda a sua essência. E é interessante que o manto profético também, ele traz para nós um entendimento acerca do mundo espiritual. E esse é o ponto importante que eu tenho frisado em nossos encontros, em nossas lives, porque é necessário que nós tenhamos um discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual.
para dar uma resposta no mundo espiritual, pois é ali onde nós somos estabelecidos. Pois ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo, acima de todo principado, potestade e espírito maligno. Não é uma posição teológica isso, é uma posição espiritual na qual o Senhor Jesus ele nos assentou juntamente com Ele. Então são dias onde se amplia-se a visão para entendermos acerca do mundo espiritual. Por isso eu tenho compartilhado que nos dias de hoje é essencial que nós estejamos plenamente conscientes dos acontecimentos terrenos e espirituais. E estando dentro desse contexto profético previsto para os acontecimentos dos dias de hoje, na qual nós estamos inseridos como igreja, como corpo de Cristo. Por isso eu creio que Deus está despertando nesses dias milhares de pessoas entre as nações, para nele depositar a sua revelação, depositar a sua estratégia. Serão pessoas ungidas por Deus para que nesse tempo possam entender os tempos, entender o modo, entender o tempo, entender como se mover naquilo que o Senhor está nos conduzindo e lançar sobre eles um manto profético para que uma geração profética possa encher essa terra com a glória do Senhor, como Ele prometeu através da sua palavra no livro de Joel. Nós vimos parte desse cumprimento no livro de Atos, na igreja primitiva. Depois nós vamos estar em nossa sala de reflexão profética, nós vamos estar falando um pouco sobre essa preparação para esse tempo de Pentecostes, através da profecia. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre como esse manto profético se moveu nos dias de Isaías e como nós podemos corresponder àquilo que Deus realizou nos dias de Isaías e nesse tempo. Então vamos lá, eu queria que você viesse comigo para abrir a palavra no livro de Isaías, no capítulo 13. E nós vamos ali mergulhar um pouco neste tempo na palavra, em Isaías capítulo 13, tá? E iremos ali extrair algumas verdades da palavra, algumas revelações dessa palavra, que eu creio que abrirá uma porta, uma janela de revelação para a tua vida, para o teu coração. Então vamos lá, Isaías capítulo 23. É interessante entender o aspecto da profecia de Isaías, entender como que Isaías se posicionava nos seus dias e como que diante dessa palavra, creio que é uma palavra que vai trazer uma iluminação para os nossos corações, ela tem a ver com esse apontamento nesses dias que nós estamos vivendo como igreja brasileira, como igreja estabelecida pelo Senhor na face da terra, como nós, como filhos, que fomos predestinados conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, iremos responder implantando o seu reino aqui na terra. Então vamos lá, como nos dias de Isaías. Isaías capítulo 13, eu quero ler alguns versículos, depois nós vamos fazer alguns apontamentos aqui nesta palavra, e depois eu quero também com você caminhar um pouco mais para entender como este manto profético se movia e o que aconteceu no momento em que Isaías ele tem uma experiência com Deus através da sua visitação, em que muda totalmente o coração dele. Isso nós queremos deixar como uma palavra profética para você nesses dias. Isaías capítulo 13, verso número 1 ao verso número 8, diz assim: o peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão. Quem estiver junto conosco, dá um aceno com a mão, dá um coraçãozinho para que nós possamos saber quem são as pessoas que estão nos acompanhando nesses ensinos. Mas aqui na palavra ele está dizendo assim: acenai com a mão para que entrem pelas portas os príncipes. Verso número 13: eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Aleluia. Olha o verso número 4: já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Meu irmão, quero que você receba essa palavra no teu coração.
O Senhor está passando em revista o seu exército. E essa revista, ela se dá em nossa mente, em nosso coração, para avaliar como está o nosso coração. Porque está vindo uma unção. O manto está em movimento em toda a terra. E está vindo uma unção que vai nos ungir, como foi nos dias de Jesus, onde o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. O Senhor está passando em revista o seu exército, aonde Ele está trazendo um processo de restauração sobre os quebrantados de coração, onde Ele está trazendo um processo de reforma sobre aqueles que foram levados ao limite diante da expressão de um sacerdócio que não está de acordo com o sacerdócio de todos os santos, na qual nós temos pregado e temos estado na palavra do Senhor. Ele está passando em revista para restituição, para um tempo de restituição, onde Ele está restituindo no coração dos teus filhos, onde o Senhor está restituindo na obra que os teus filhos têm feito, para levá-los muitos a realizar as primeiras obras. E quando nós olhamos a igreja de Éfeso, não foi do primeiro amor que eles haviam se afastado, foi das primeiras obras. E quando eles se voltam para as primeiras obras, consequentemente, o primeiro amor retorna ao coração. Deus está passando em revista o seu exército, porque há uma obra de reconciliação acontecendo nesses dias. Ele está reconciliando o coração do teu povo. Ele está, através de uma unção de Elias, fazendo com que se volte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra. Há uma palavra onde o profeta recebe e ele se move com este manto para declarar. É um tempo onde os meus santificados, os meus valentes, aqueles que exultam pela minha majestade, aqueles que anelam para ver o reino de Deus estabelecido sobre toda a terra. É sobre este exército que o Senhor está passando. É sobre este exército, portanto, eu quero te dizer uma coisa, amado. Esteja pronto. Esteja nisso. Você precisa estar nisso. Você precisa estar pronto para este momento, essa movimentação, esse tempo onde o manto está se movimentando. Verso número 5, olha como que ele fala acerca deste exército. Já vem de uma terra longe, desde a extremidade dos céus, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão de dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira grande, para pôr em terra a assolação e destruir os pecadores dela ou os que destroem a terra. Você sabe, isso me faz lembrar daquela profecia de que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Pois dissemos: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que irasse-se às nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Isaías estava lançando uma palavra contra a Babilônia. Nós entendemos espiritualmente o que significa, o sentido não literal, mas o sentido profético, aonde inclusive João, quando ele escreve lá em Apocalipse 19, ele fala de caiu a grande Babilônia, a grande meretriz. Nós sabemos que Babilônia está ligado ao reino em que as trevas têm estabelecido neste mundo, da imoralidade, do materialismo, da onde tem tragado todos aqueles que têm se voltado para o Senhor. Isaías está lançando uma palavra. Eu creio que nós vivemos dias como esses dias de Isaías 13, onde o Senhor está preparando a sua igreja. Eu creio que
Essa unção que veio sobre Isaías é uma unção de entendimento, é uma unção de sabedoria, onde se ativa um discernimento espiritual nos dias de Isaías. Pois esta palavra, o seu ministério precedido juntamente com o tempo de Amós, foram aqueles que despertaram o seu povo para revelar os seus propósitos, para trazer a nação a se voltar para o coração de Deus. Eu creio que Deus está preparando o seu povo para a sua vida. Nós estamos aí vivendo os dias onde os sinais apontam para a volta de Jesus. Por isso nós temos que entender que esse manto profético, ele vai levantar uma geração, e essa geração vai entender segundo o coração de Deus, vai expressar o coração de Deus, vai revelar o coração de Deus, vai andar no mesmo poder e no mesmo caráter de Cristo, e para implantar e para fazer as mesmas obras. Mas será uma geração que será guardada na sua glória, será guardada na sua nuvem. Eu creio, como Isaías 13 lança uma palavra, haverá um tempo onde Deus vai levantar os seus profetas dentre as nações para liberar palavras contra essa estrutura mundana que tenta trazer e que muitas vezes tem trazido uma cilada do diabo, que tem trazido sobre os filhos de Deus, sobre toda a terra, para cometer toda sorte de pecados e abominações que tem feito com que o coração de Deus se entristeça, e ele precisa cumprir a sua palavra, a sua promessa, onde ele trará juízo sobre o mundo. Eu creio que o Senhor vai levantar uma voz para que possa confrontar essas estruturas do diabo. Eu creio que é nesses dias será uma geração, como Isaías diz, uma geração como as estrelas dos céus, uma geração como os astros de toda a terra, que não deixarão brilhar. Mas é interessante que a luz do Senhor vai brilhar nessa geração. Eu queria que você fosse comigo para Isaías capítulo 13, verso 17, que ali eu quero compartilhar um pouco e dar continuidade um pouco a essa palavra. Isaías 13, verso 17 diz assim: eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata e não pouco desejarão o ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem os árabes armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais, e ali haverá os avestruzes e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras dos seus palácios vazios, como também os chacais dos seus palácios de prata, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, os seus dias não se prolongarão. Aleluia! Eu creio que o Senhor está despertando. E é interessante porque Isaías é um profeta estadista. Ele era familiarizado com a realeza, ele era familiarizado com as autoridades estabelecidas no seu tempo, aos quais ele os aconselhava no tocante à política externa de Judá, no tocante ao cumprimento da palavra, no tocante à aliança do Senhor com os moradores da terra. E as suas ações como profeta mostrava e apontava o pecado e o consequente castigo divino que havia de vir naqueles dias. Eu creio que como Isaías, aqui, nos seus dias, ele libera uma palavra contra a Babilônia. Eu creio que essa geração é uma geração que está para viver o cumprimento desta palavra. Eu creio que como Isaías no capítulo 1, e é interessante como ele chama Israel, Deus está falando através da boca do seu profeta, e a leitura que ele traz através de Isaías, ali no capítulo 1, vamos lá, eu quero que você veja como que o Senhor estava ali naquele momento, Isaías capítulo 1, interessante essa leitura que o Senhor traz para Israel. Israel havia se afastado
da sua aliança, ela havia desobedecido, ela andava numa adoração de outros deuses, que nós sabemos que não são deuses, mas que eram as entidades na qual os amorreus, os amalequitas, eles ali também, os caldeus, eles ali cultuavam toda sorte de terafins, toda sorte de deuses contrários ao Deus, ao Senhor Jeová, a Yahvé, que conduzia o seu povo naquele tempo no reino de Judá. Isaías capítulo 1, olha que coisa interessante, como ele está falando acerca do coração de Israel. Ele está falando como Israel estava. Israel, príncipe do Senhor, a nação que ele havia libertado do Egito, na qual ele havia dito que era uma nação peculiar dentre todas as nações, e vos farei reino de sacerdotes. Mas eles haviam descumprido a palavra e andado em adoração e feito aliança com os moradores da terra, com os deuses da terra. Eles desobedeceram a orientação de Deuteronômio 28, eles desobedeceram a orientação de Números 18, onde havia toda sorte de abominações viriam sobre os vossos corações. Isaías capítulo 1, verso número 10. Olha como o Senhor, através do profeta, está falando com a nação. Está falando com a nação que ele gerou. Está falando com, se nós colocamos agora numa aplicação, no quadro profético com a igreja. Isaías 1, capítulo 10 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que serve minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não fogo com o sangue de bezerros e nem de cordeiros. Eu estou lendo Isaías capítulo 1, do verso número 10 ao verso número 15. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Verso número 12. Quando virdes para compadecerdes perante a mim, quem requereu isto de vossa mão? Que vistes pisai os meus atos. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. E as vossas festas da lua nova, e as vossas solenidades, os aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Olha o que o profeta está falando, verso número 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha como estava a condição de Israel sobre a leitura de Isaías. Isaías diz que Israel estava como Sodoma e Gomorra. Interessante, Sil, em que Jesus diz assim: haverá menos vigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades impenitentes ou impenitentes. O mesmo Jesus faz a mesma leitura que Isaías. Por isso eu creio que nesses dias o Senhor está nos levando para nos mover neste manto, para entender a revelação, para entender essa leitura segundo a ótica do coração de Deus, e não segundo os nossos olhos, e não segundo a nossa interpretação, e não segundo aquilo que nós estamos olhando pelos sinais, mas temos que olhar também pela palavra. O Senhor está dizendo assim: quando vós estendeis as vossas mãos naquela época para Israel, eu escondo os meus olhos, eu escondo o meu rosto. Eu creio que esse processo de restauração que o Senhor começou na sua igreja era para nos levar a um entendimento e para enxergar a condição do nosso coração segundo a ótica de Deus e não segundo a nossa ótica. Por isso eu creio que Deus nesses dias está levantando profetas, está gerando, está trazendo, desatando uma unção profética como nos dias de Isaías, para entendermos esses sinais, para entendermos esse tempo,
para entendermos aquilo que Ele está realizando em nossas vidas. Por isso, eu quero deixar aqui uma palavra profética ao teu coração, debaixo da mesma experiência que Isaías teve. Pois eu creio que Isaías teve um encontro com Deus. E nesse encontro que Isaías teve, ele foi marcado pela glória de Deus. E quando Isaías ele é marcado pela glória de Deus, ele entende essa aliança que ele faz com o Senhor, Jeová, o Senhor dos exércitos. E que com esta aliança, ele tem o seu coração transformado, pois ele vê a sua condição segundo a ótica de Deus. Assim como ele fez aquela leitura para Israel. E eu creio que quando ele recebe isso, eu posso afirmar para você, Isaías, após a experiência que ele tem no capítulo 6, as suas profecias, elas se tornam uma profecia tão carregada da revelação de Cristo. Toda profecia ela é cristocêntrica, mas a partir de Isaías 6, você vai ver Isaías falando com uma clareza acerca do governo redentivo do Messias. Ele traz uma profecia ali em Isaías 53 de como seria o sacrifício de Cristo. Ele depois aponta para as profecias que se cumprem no capítulo 61, no capítulo 62, no capítulo 66. As profecias se tornam totalmente cristocêntricas, apontando para o reinado do Messias, apontando para a sua experiência aqui na terra. Uau! Isaías teve uma experiência. Eu quero que você abra lá em Isaías capítulo 6. Se o Isaías teve uma experiência, e ele, nessa experiência, ele faz uma aliança com o Senhor. Isaías capítulo 6, vamos lá, do verso de número 1 ao verso número 8, nós estamos mergulhando no manto como nos dias de Isaías. O profeta Isaías ele teve um encontro com a presença manifesta de Deus aqui na terra, e a sua vida e o seu ministério foram totalmente transformados. Isaías capítulo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória encheu o templo. Espera um minutinho. No ano em que morreu o rei Uzias, Uzias era o seu primo. Da mesma maneira que ele era filho de Uquias, de uma linhagem de sacerdotes. Mas ele, como profeta aqui, ele descreve a experiência que ele teve. Nós temos estudado essa palavra e avaliado essa declaração, e muitas vezes precisa sair do nosso coração tudo aquilo que ocupa a presença de Deus. Muitas vezes temos recebido, e eu temos visto isso, que muitas vezes temos recebido o Senhor apenas como nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. E como Senhor, nós somos os teus servos, estamos à sua disposição, renunciamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Ti. Então é interessante que, por isso que lá em Lucas, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, por que me chamais de Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Aí está em um alinhamento. Isaías precisava remover do seu coração, talvez, essa relação que ele tinha com o reinado do seu primo de Uzias, e essa relação que talvez, muitas vezes, interferia em sua palavra, ou em sua relação com o Senhor, para ver e conhecer a sua verdadeira identidade como profeta, e entender a sua condição segundo o coração de Deus. Verso número 2, Isaías 6, diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas que cobriam o seu rosto, e com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas voavam, e clamavam os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou, trazendo para mim uma brasa viva,
que te tirara do altar como um tenaz. Verso número 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem eu enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Aleluia! Não é de se admirar que Isaías tivesse tido um encontro com Deus quando ele voltava, provavelmente do funeral do rei Uzias, o seu primo. Porque a perda, e ali foi uma perda de bons reis, mas que principalmente ele era, como havia dito, primo de primeiro grau. A morte e a dependência surgem na vida de Isaías, pois até aquele momento Deus não tinha sido rei de sua vida. Que reino temos priorizado? Que tipo de reino temos priorizado? Eu creio que este encontro nesta tarde é para revelar a que reino temos priorizado. A que reino estamos dispostos a servir? Ao reino de Deus, aos interesses do homem? Como ele diz ali, o temor do homem o Senhor rejeita, mas o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. É interessante que por intermédio dessa visão, Deus se revela a Isaías as dimensões da manifestação da sua glória. E o profeta pôde experimentar, ele pôde ver. E é interessante que eles declaravam: santo, santo, santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo. O Espírito é santo. Nós precisamos experimentar de uma intensa manifestação desta santidade de Deus em nossos dias. Por isso o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, Silva, por mais de 280 vezes no Antigo Testamento, o Senhor se revela como Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Existe uma guerra e nós fazemos parte dessa guerra. Por isso que Isaías capítulo 3, ele passa em revista o seu exército para nos posicionar nesta guerra. Deus revela ao profeta um dos seus atributos, o principal atributo que ele precisava conhecer para executar o seu chamado. O Senhor dos Exércitos, no momento dessa revelação, desperta a Isaías um espírito de guerra espiritual através da sua santidade. Toda a terra estará cheia da sua glória, como diz lá em Abacuque. Olhe para a criação de Deus nesse momento, ainda não está cheia da sua glória, mas nós cremos que há uma promessa e nós estamos debaixo dessa promessa, dessa palavra, e nós iremos experimentar e ver e contemplar com os nossos olhos o cumprimento desta palavra. Agora que começa, eu quero deixar essa palavra que o Senhor possa desatar nesta tarde essa unção sobre as nossas vidas. Quando Isaías vê o Senhor e ele vê a sua glória, ele diz assim: ai de mim que estou perecendo. Neste momento, o profeta é tomado por um profundo e reverente temor da presença de Deus, pois a revelação da perfeição divina faz sobressair suas falhas de caráter e o seu pecado. E ele teme ser fulminado diante de tanta glória. Aleluia! Perante esta visão da santidade divina, ele se depara com a grandeza do seu próprio pecado e clama arrependido por misericórdia. Neste momento, o profeta Isaías passa a enxergar a sua condição segundo a ótica de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a sua glória. E ele olha para ele, e diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros,
E quando ele olha para ele pode ver a condição do povo e habita no meio de homens impuros. Ele vê a condição da nação de Israel segundo a ótica de Deus. Que esta geração profética entenda uma coisa: nós só podemos estabelecer e preparar o caminho do Senhor quando nós estivermos dispostos a preparar o nosso coração nele, a termos o nosso coração segundo a sua santidade, segundo a sua glória. Quando nós enxergarmos o nosso coração como ele nos vê, e nós olharmos para nós como ele nos vê, nós poderíamos olhar para o seu povo e poderemos pregar as boas novas. Em resposta à atitude de Isaías, Deus envia um serafim, em resposta à nossa atitude, Deus moverá sobre as nossas vidas brasas vivas do teu altar para remover toda a iniquidade do nosso coração e nos purificar segundo a sua glória. Aleluia! Você determina o nível de glória que você quer viver. Você determina a presença dele em sua vida. Olha que coisa interessante, Silvano. Quando Isaías entende a sua condição, quando Isaías entende a condição da nação, depois disso ele ouve, primeiro, os meus olhos viram o Rei. Nós precisamos vê-lo com o nosso rosto descoberto, Senhor, e sermos transformados na mesma glória que ele quer para as nossas vidas. Por isso eu tenho declarado que a liberdade do Espírito de Deus possa invadir tua casa, possa invadir a tua família, possa invadir teu coração. Por essa liberdade abrirá os teus olhos para ver o Rei. Quando João, ali na ilha de Patmos, ouviu um som como de uma trombeta, meu irmão, talvez será assim, essa experiência, você vai ouvir um som, e quando você ouvir o som que te atrai, e você se virar para este som, e ele se virou, depois que ele ouviu esse som, ele viu o Filho do Homem, e os seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Ele viu aquilo que queimava no coração do Rei, e ele foi atraído por aquilo que queimava no coração do Rei. Quando Isaías viu o Rei, ele foi atraído por aquilo que queimava em seu coração. Quando ele recebe a visitação do serafim como a brasa viva, ele é despertado para um chamado. Ele corresponde ao clamor que veio do coração de Deus. Por isso, o Senhor libera uma pergunta no natural. E por meio dessa resposta, Isaías faz aliança com ele e sela o seu coração com o fogo da sua santidade. A quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Ouça aquilo que o Espírito de Deus desata, revela e fala sobre nós esta tarde. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? A este povo, a esta nação, a alcançar os perdidos, os quebrantados de coração. A quem será essa geração? A quem se assemelha a essa geração? A uma geração de João Batista? A uma geração que veio para preparar o caminho do Senhor, para ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, ide aquelas que estavam no caminho e se afastaram do Senhor. A quem se assemelha essa geração? Aos filhos de Deus, porque todos aqueles que o receberam deles o poder de serem feitos filhos, a imagem de Jesus, a semelhança dele. Este chamado, esta pergunta, eu quero liberar sobre a tua vida, quero liberar sobre o teu coração nesta tarde, para que você possa dar uma resposta lá no teu quarto de oração, para que você possa dar uma resposta a Ele
lá no teu esconderijo, para que você possa dar uma resposta a Ele e fazer uma aliança com Ele no fogo da sua presença. E essa aliança eu tenho observado e ensinado. E essa aliança, ela será o cenário para que o cumprimento da palavra profética que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre essa nação, possa se cumprir. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se eu eis-me aqui, estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Essa é a resposta. Como nos dias de Isaías, nós somos levantados para termos o nosso espírito despertado, para que haja um entendimento e um discernimento espiritual, para correspondermos com o chamado dele nesses dias. Meu irmão, eu quero orar por você nesta hora, para que você possa ser conduzido por ele, para que você tenha uma experiência com o fogo da tua presença e possa ali fazer uma aliança no meio do fogo. Eu quero afirmar novamente, Isaías nunca mais foi o mesmo. Ele foi um dos maiores profetas, se não o que trouxe as profecias cristocêntricas para o reinado do Messias. Eu quero orar nesta hora, para que o Senhor possa liberar as águias, para que elas possam ouvir a voz do Senhor. E sobre aquelas que estão pelo meio do caminho, que o Senhor possa trazer uma brasa viva, possa soprar sobre elas um refrigério, que elas possam ser renovadas na sua presença. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, nós liberamos o manto profético como nos dias de Isaías, Senhor. E declaramos, ó Pai, que eles sejam despertados no seu espírito por uma experiência contigo, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que eles sejam levados a conhecer a Tua glória. Que eles sejam os Teus olhos abertos, ó Pai, para verem o Rei. Para serem tocados, Pai, com a brasa viva que vem do Teu altar. Para serem levados a uma experiência, Senhor, aonde, Senhor, eles serão, Pai, Senhor, Pai, marcados por um chamado que vem dos céus, marcados por uma experiência que vem dos céus, marcados por uma palavra, Senhor, e vão entender, Pai, segundo, Senhor, o Teu coração, a Tua real condição. Mas não andarão segundo essa condição, mas serão purificados, serão santificados e serão levantados, pois o Senhor passa em revista o seu exército. Eu quero declarar nesses dias que o Senhor possa despertar, Senhor. Liberamos este manto, ativamos este manto e que seja, Senhor, levado sobre eles a Tua glória. Pai, que neste dia, nesta tarde, Senhor, os Teus filhos possam, Senhor, continuar, Senhor, recebendo revelação do Senhor, da condição, Senhor, da Tua casa, da condição da Tua igreja, da Tua cidade, da Tua nação, e possam ser levantados, ó Pai, pelo poder, Senhor, da profecia, da Tua palavra escrita e da interpretação da palavra que tem vindo a eles pelo Espírito da profecia, e que eles possam, Senhor, ser, Senhor, gerados segundo a Tua glória. Ativamos este manto, desatamos este manto e declaramos como nos dias de Isaías, uma aliança com o Eterno no meio do fogo, com os Teus olhos abertos, pois os Teus olhos verão o Rei, os Teus olhos verão o Rei, os Teus olhos verão a glória. Meu amado, foi um prazer estar contigo nesta tarde. Que o Senhor continue se revelando, que o Senhor continue gerando em você fome e sede, que você seja envolvida na glória dele, que você possa mergulhar mais e mais nesta palavra e nesta unção profética ativa nesses dias. Que o Senhor te abençoe,
nessa tarde. Nos encontramos nas próximas salas, pois estaremos compartilhando esta ministração no YouTube, nosso canal, ali no Ministério Liberdade. Passa pelo canal e se inscreve no canal, pois estaremos ali compartilhando outros estudos para que possa edificar sua vida, para que possa ativar o manto profético, para que possa se ativar o manto apostólico em fundamentos e princípios do reino de Deus, para que você possa cumprir o seu chamado. Deus te abençoe e nos vemos na próxima live, no próximo estudo, na próxima sala. Em nome de Jesus. Amém. Pois o manto está em movimento. Amém.